Pretérito mais que perfeito do indicativo. É um tempo verbal da língua portuguesa responsável especialmente por indicar ações passadas que aconteceram num tempo anterior ao de outra ação também no passado. Vamos aos exemplos. Quando notei, a água já transbordara da banheira. Notei está no pretérito perfeito, uma ação que foi realizada e concluída no passado. Transbordara é uma outra ação anterior ao pretérito perfeito. Então, transbordara vem do verbo transbordar, primeira conjugação, pois termina em AR. Temos aí a terceira pessoa do singular do pretérito mais que perfeito do indicativo. As desinências, as terminações do pretérito mais que perfeito são átonas. Primeira pessoa, ra. Segunda pessoa, ras. Terceira pessoa, ra. Essas três pessoas do singular. Vamos agora ao plural. Primeira pessoa, ramos. Segunda pessoa, reis. Terceira pessoa, rão. Essas são as terminações para os verbos no pretérito mais que perfeito do indicativo. Outro exemplo. Com o olhar triste, expliquei a todos por que regressar à casa. Expliquei, que está em negrito, está no pretérito perfeito. Regressara é uma ação anterior a esse pretérito. Então, temos aí regressar. Regressara vem do verbo regressar, primeira conjugação. O verbo está na primeira pessoa do singular do pretérito mais que perfeito do indicativo. Também usamos o pretérito mais que perfeito para fazer uma referência a uma ação que aconteceu em passado distante. Vamos a um exemplo. João vendera o sítio há 10 anos. Vendera, verbo vender, aí já é da segunda conjugação, pois termina em ER. Terceira pessoa do singular do pretérito mais que perfeito do indicativo. O pretérito mais que perfeito não é muito usual na linguagem coloquial, se apresentando com mais frequência em contextos formais e marcados por uma linguagem mais refinada. Usamos o pretérito mais que perfeito em contos de fadas, em clássicos da literatura, em obras que são de origem estrangeira, que foram traduzidas para o português. Então, não é comum se usar o pretérito mais que perfeito simples, a forma simples. Exemplo. Não tivera dúvidas, fora ao delegado auxiliar, um seu amigo, o doutor Felício, contara-lhe o caso e o homem teve que pagar, se quis tirar as malas. Temos aí um trecho do livro Recordações do escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto, na página 106. É um clássico da literatura, mas é um livro do início do século XX. Ele se encaixa no pré-modernismo. Então, aí nós temos aí tivera, que está em negrito, em vermelho, fora e contara-lhe. Então, tivera vem do verbo ter, segunda conjugação, terceira pessoa do singular. Fora, verbo ir, terceira conjugação, pois termina em ir, terceira pessoa do singular. Contara, primeira conjugação, vem do verbo contar, primeira conjugação, terceira pessoa do singular. Então, esses três verbos representam ações anteriores ao pretérito perfeito que nós temos aí em negrito, em preto, teve e quis. Normalmente, quando existe a necessidade de usar esse tempo verbal, aparece em geral o pretérito mais que perfeito composto. Costumamos usar no dia a dia o pretérito mais que perfeito composto do que o pretérito mais que perfeito simples. Como é que é formado o pretérito mais que perfeito composto? É formado pelo verbo auxiliar ter, no pretérito imperfeito. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhas, eles tinham. Mas um outro verbo, que é chamado de verbo principal, no particípio. Particípios são os verbos que têm as terminações em ado e ido. Vamos aos exemplos. Quando a polícia chegou, a confusão já tinha passado.
Observem que nós temos aí chegou, que é pretérito perfeito, ação que foi realizada e concluída no passado, e temos aí já tinha passado. Temos o verbo ter, que é o verbo auxiliar, mais o particípio do verbo passar. É o que costumamos usar no nosso dia a dia. Outro exemplo. Não o encontrei, pois tinha saído mais cedo. Encontrei está no pretérito perfeito e tinha saído é uma ação anterior ao pretérito perfeito. Temos novamente o verbo ter, mais o segundo verbo, que é o verbo principal, no particípio. Nesse caso, o particípio regular, que são os que terminam em ado e ido. Mas temos também um exemplo de uma construção no pretérito mais que perfeito composto, com os verbos, o verbo principal no particípio irregular, ou seja, não tem a terminação em ado e ido. Vamos ao exemplo. Ele não contratou o encanador porque o síndico já tinha feito o serviço. Tinha feito. Nós temos aí contratou, está no pretérito perfeito, e tinha feito, nós temos aí o pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Temos o verbo ter, que é o verbo auxiliar, no pretérito imperfeito, mais o segundo verbo no particípio, neste caso, particípio irregular.